Letra B agora, né? Vamos continuar na letra B até o final da prova agora. Veja aí, acompanhe. Na letra B ele já fala, né? Na oitava linha, ou seja, além de provocar efeito estufa, a poluição já está modificando a luz que chega à Terra. Olha só. A expressão em destaque estabelece relação de adição. Pessoal, além de provocar efeito estufa, a poluição já está modificando a luz. Ou seja, faz as duas coisas. Relação de adição. Certíssima a letra B. A expressão além de que é destacada, né? Não é nem provocar, né? O trecho não é nem isso todo. Está todo destacado, mas na sua prova você está vendo aí, só está grifado o além de. Aqui somente o segundo, não é isso? Vamos lá, produção. Aqui estava somente a palavra segundo. Eu vou tentar tirar esse negrito aqui, tá certo? Tá azulzinho, mas assim, pronto, fica melhor, né? Além de, só o além de realmente é que estava em negrito. Joia? Beleza? Pronto, tá aqui. Assim fica mais certinho, fica mais bonitinho. Pronto. Além de, valor de adição, certíssimo. Nenhum problema, além de realmente tem um valor de adição. É locução prepositiva, não é conjuntiva, lembra? Comade, com a de. Locução prepositiva, mas tem valor realmente de adição. Na letra C. Bom, na letra C, a palavra destacada é o aí, né? O restante não tá em negrito não, compadre. Vamos lá. Aqui embaixo, deixa eu ajeitar logo tudo. Aqui embaixo somente o mas. Ok, só para ficar igualzinho aí quando você reproduzir o PDF. E embaixo somente o como. Ok, beleza? Tranquilo? Olha só. E aí o céu adquire um aspecto leitoso. A expressão destaque refere-se à atmosfera. Não. E aí, nesse momento, nesse contexto, diante disso, percebeu? Então, essa questão do aspecto leitoso que ele fala aí, né? É exatamente em função desse efeito todo que está acontecendo. Então, essa questão do impedir, né? Os aerossóis seguram, está dizendo aí, né? Veja o que ele coloca no texto, ó. Olha só. Então, ele coloca o aspecto leitoso. Os aerossóis seguram os raios de luz azul lá em cima, impedindo que eles desçam e cheguem com plena força. E aí, ou seja, nesse processo aqui, por causa disso, percebeu? O aí está se referindo a esse contexto aqui, de segurar os raios e tal. O céu adquire um aspecto leitoso menos azul. Entendeu agora? Então isso aí retoma exatamente essa explicação aí. Falso, não se refere à atmosfera não. Isso é o processo que ocorre nela. A região mais afetada é o azul da Ásia, é o sul da Ásia, por Oceania. A expressão destacada apresenta sentido de lugar. Lugar, gente, intensidade, né? Está colocando aí a mais afetada. Percebeu? Intensifica o sentido do adjetivo afetada. A região mais afetada, intensidade, lugar não. Vamos lá. Na 27ª linha, como eles reduzem a quantidade de luz que chega à superfície, ajudariam a diminuir a temperatura global em até 1 grau. Veja. Como eles reduzem? Já que eles reduzem, uma vez que, visto que, a expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por contudo. Contudo não, gente. Contudo é adversidade, oposição. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, percebeu? Esse contudo aqui é adversativa, adversidade. Esse como aqui tem valor de causa. Já que eles reduzem a quantidade, ajudariam a diminuir, percebeu? Já que, ok? Joia? Resposta certa, portanto, letra B de bola, já falamos aí. Vamos lá, próxima questão, questão 18, uma questão acento indicativo de crase. Vamos lá. As partículas suspensas no ar estão prestes a modificar a cor do céu. Ele que é aqui, ó, a alternativa correta. Letra A tá falso. Por quê, gente? O que você acha? Claro, né? Prestes a modificar. Não pode ocorrer crase, não ocorre crase diante de verbo, não pode, não é isso? Ok, próximo. Deve-se à influência do... Pessoal, o que se deve a, né? Deve-se à influência, crase obrigatória. Deve-se à preposição, influência é nome feminino, deve-se à influência, claro, crase obrigatória. Certo? Beleza? Então você tem aqui, logicamente, mais uma expressão aí, bem pontual, tá certo? O que se deve a, crase obrigatória, houve um erro aqui, é uma ausência do acento. O físico atmosférico ainda não chegou a uma conclusão. Não ocorre crase diante de artigo indefinido. Quem chega a, tudo bem, preposição, mas o uma aqui é artigo indefinido. A uma, não pode crasear, né? Alma cebosa, alma, não dá, né? Alma é uma alma mesmo, não dá de jeito nenhum, certo? Nem craseando aí, nem sonhando, tá? Beleza.
O aumento de aerossóis na atmosfera aumenta a poluição. O verbo aumentar é transitivo direto. O que aumenta, aumenta algo. Aumentou o quê? A poluição. Percebeu? Aumenta algo. A poluição não tem acento. Esse A é apenas artigo. Verbo transitivo direto, artigo, está aqui, objeto direto. Beleza? Resposta certa, letra E, às vezes. Cuidado com o duplo uso da expressão às vezes, né? Observe que nesta frase aqui, a expressão às vezes é locução adverbial feminina. Esse às vezes aqui, gente, é sinônimo de vez em quando. Sempre que a expressão às vezes for usada como sinônimo de vez em quando, será acentuado. Isso, claro, por se tratar de locução adverbial feminina. A expressão às vezes, quando é locução adverbial feminina, sinônimo de vez em quando, tem sempre acento. Agora note, nem sempre a expressão às vezes vem acentuada. Ela pode não ser locução adverbial, pode ser usada como substantivo. Eu não me recordo, exemplo, eu não me recordo as vezes em que ele esteve aqui. Veja que a expressão às vezes aí está no sentido de ocasiões. Eu não me recordo das ocasiões em que ele esteve aqui. Percebeu? Então, olha, foram inúmeras as vezes em que ele esteve aqui. Foram inúmeras as circunstâncias, não tem acento nenhum aí, tá certo? A expressão às vezes sempre terá acento quando for sinônimo de vez em quando. Se não for sinônimo de vez em quando, pode ou não ter acento de acordo com a frase. Nestas últimas frases que eu acabei de falar, em nenhuma delas ocorre o acento. Agora, se eu disser assim, refiro-me às vezes em que você esteve aqui em casa, em que você me xingou, sei lá, é uma coisa horrível, né? Refiro-me às vezes em que você me xingou, que você me tratou mal. Quem se refere a, mesmo esse às vezes sendo trocado por ocasiões, refiro-me às ocasiões em que você me xingou. Veja, percebeu? Quem se refere a. Esse às ocasiões, está tudo no plural, tudo bonitinho, crase obrigatório. Então, quando às vezes for sinônimo de ocasiões, ou às ocasiões, etc., pode ou não haver acento de acordo com o termo antecedente, o termo anterior. Se eu disser, não me recordo as vezes em que isso aconteceu, as ocasiões, ninguém está exigindo a antes. Então não tem acento não. Agora, refiro-me às vezes, deu para perceber, né? Aí quem se refere a, às vezes é feminino, então crase obrigatória. Cuidado aí para não confundir, hein? Às vezes sempre acentuado, se for sinônimo de vez em quando. Beleza? Vamos continuar. Questão 19, mais uma questão, veja aí. Próxima questão, questão 19. Ó. Quanto ao uso e colocação dos pronomes, está correta apenas a alternativa. Gente, uso e colocação do pronome. Vamos lá, então é emprego e colocação, né? Próclise, mesóclise, ênclise. E aqui eu uso mesmo em relação a emprego de formas oblíquas ou retas. Vamos ver. O diretor não pediu para eu preencher o relatório. Pessoal, quando ele diz o diretor não pediu para eu preencher, corretíssimo, né? E não para mim preencher. Veja, eu está diante de verbo infinitivo. Para eu, seguido de verbo infinitivo, corretíssimo. Para eu preencher, para eu comprar, para eu ler, para eu comer, para tu leres, para tu cantares, para nós preenchermos. Então, eu sempre uso para eu ou para tu, diante de verbo no infinitivo, porque esta estrutura aqui é sujeito do verbo infinitivo. Agora, existe um vício de linguagem muito comum, usado por muita gente, claro, né? Aquela história de, olha, me empresta a caneta aí, pra quê? É só para mim poder anotar um negocinho aqui, só para me ver uma coisinha. Para me ver uma coisinha, só para me anotar uma coisinha, gente, me não vê, me não anota, cara pálida. Entendeu? Não pode, uga, não dá, gente. Imagina aquela coisa, né? Para eu fazer, não para mim fazer. Não é só para me notar uma coisa, é só para me fazer uma coisa. É só para me poder observar, só para me dar uma estudada. Não pode, as pessoas têm muito esse hábito. Para eu dar uma estudada, para eu estudar, para eu fazer, para eu ler. Só para eu anotar algo, entende? Então, muito cuidado com o emprego de pronomes, nesse caso aí, das formas retas. Eu e tu nasceram para ser sujeito. São pronomes sujeito e não pronomes objetos. Tá certo? Então, muito cuidado aí com essa história, sujeito de verbo infinitivo. Imagina, né? Ele está lá na cozinha preparando um negocinho para me comer. Para eu comer, né? O constrangimento aí, né? Certo? Então, muito cuidado, preparando algo para eu comer e não para mim comer. Beleza? Tranquilos? Vamos seguindo, acompanhe. Se verificou que o aumento da poluição é maior, gente, pronome oblíquo átono. Mi, ti, si, nos, vos, li. Esses caras não podem começar a frase.
Aqui eu tenho uma próclise indevida, não é isso? Então o certo seria verificou-se, não é assim? Não se começa a frase com pronome oblíquo, verificou-se. Verbo em início de frase, ênclise, obrigatório, verificou-se, ok? Não aceitou-se, fácil, né? Palavra negativa, lembra? Sempre que houver cap, que, lembra aquela história? Próclise. A próclise é obrigatória sempre que houver cap, que. Conjunção subordinativa, advérbio e pronome e a palavra que. Essas palavras, cap, que, sempre puxam o pronome para frente. Cap, que. Conjunção subordinativa, advérbio e pronome. Não esqueça não, certo? Vamos lá, acompanha aí. O não é advérbio, então não precisa decorar a palavra negativa, não precisa, gente, que não é advérbio, está dentro de cap, que, beleza. Esse se vem para cá. Não se aceitou a proposta, certo? Este é um problema para mim resolver. De novo, sujeito de verbo infinitivo, para eu resolver. Agora, se eu tivesse dito assim, é um problema difícil para mim, né? Ou então assim, é difícil para mim resolver o problema. Veja a diferença. É difícil para mim resolver o problema. Aí está certo. Então não é para mim resolver. Veja que houve uma pausa aí. Veja que eu coloquei uma pausa. É difícil para mim resolver um problema. Tem uma vírgula aí? Não, tem vírgula não. Cuidado com a pegadinha. É difícil para mim isso. Note que o sujeito da frase é um sujeito oracional. É difícil para mim resolver o problema. Resolver o problema é o sujeito da história. É o sujeito. Então, é um sujeito oracional? Sim. Isso é difícil para mim. É como se eu invertesse a história. Estou trocando a ordem aí. Isso é difícil para mim. É difícil para mim? Isso. Certo? Então, muito cuidado com essa história. Muito cuidado mesmo com a situação aí. Beleza, gente? Tranquilos? Vamos lá, acompanha aí. Continuando. Olha só. Em tratando-se, gente, a expressão correta é em se tratando. Tá? Em se tratando. Agora, detalhe. Em se tratando, gente, isso aqui é uma expressão de forma fixa, tá? Em mais se mais gerúndio. As pessoas só conhecem a expressão em se tratando, mas eu posso construir essa expressão de forma fixa de várias outras formas. Em si mais gerúndio. Em se tratando. Em si ganhando. Em si construindo. Em si caracterizando. Em si formando. Em si enganando. Percebeu? Vale tudo, hein? Em se construindo novas casas. Ou seja, caso se construam novas casas, entendeu? Pode ter um valor condicional. Então, muito cuidado com a expressão em mais si mais gerúndio. São expressões de forma fixa para você ficar ligado aí para não ter problemas em relação a isso. Beleza? Tranquilos? Vamos continuar então? Acompanhe. Última questão agora, questão 20. Vamos lá. Lê as frases. Veja. Pessoal, quanto à flexão verbal é a grafia do verbo, é escrita, certo? De acordo com a conjugação, de acordo com tudo aí. Se nós mantivermos a união, poderemos ganhar a causa trabalhista. Se nós mantivermos certinho, e não se nós mantermos, né? E veja que ocorre uma certa correlação aqui, né? Futuro do subjuntivo associado aí ao futuro do presente, não é isso? Se nós mantivermos, poderemos ganhar a causa. Beleza, o item 1 é verdadeiro. Se 1 é verdadeiro, você já despacha C, D, E. Olha só que beleza. Maravilha. Se o gerente não querer, não haverá reunião. Não querer, gente. Se o gerente não quiser, não é isso? Se o gerente não quiser, não haverá reunião. 2, falso. 1 e 2, falso. Resposta certa, B de bola. Já está de cara aí, né? Você respondeu aos dois primeiros, já matou a questão. Quando fizer a medição da poluição, avise-me. E aí, gente? Claro, né? Quando você fizer, avise você. Tudo certinho, frase na terceira pessoa. 4. Ontem os índices de poluição estavam alarmantes. Nenhum problema, tudo certo. Pretérito perfeito, né? Aqui no caso, pretérito imperfeito, né? Os índices estavam, passado, imperfeito. 5. Se a secretária não pôr logo os resultados, já está errado aqui, até o acento foi embora, né? Se a secretária não puser logo os resultados da classificação do painel, haverá uma paralisação. Se ela não puser, né? Ainda colocou o pôr sem acento aqui do verbo pôr, bagaço, né? Questão 20, portanto, resposta certa, letra B de bola. Maravilha! Fim de prova? Maravilha! A prova foi boa, foi longa, hein? Prova boazinha, pronto, vamos lá. Chovendo prova aí.
Mais uma prova para o nosso currículo aí, para a nossa pasta. Você está estudando VUNESP aí a todo vapor, já sabe. Prova de número 16, foi isso? Eu acho que é. Vamos lá. Prova 16 então eliminado, claro. Fim de prova. Vamos dar uma relaxada. Veja aí. Vamos pensar na vida. Lembre-se. Dê o primeiro passo na fé. Você não precisa ver a escada inteira. Apenas dê o primeiro passo. Conhece esse cara? Martin Luther King Jr. Pois é, um grande ativista, um líder negro aí, que libertou os Estados Unidos aí, pelo menos a seu tempo, com as ideias gandhianas, né, inspiradas em Mahatma Gandhi, a libertação contra o racismo, contra o preconceito racial, figuraça. É isso aí, deu um passo na fé, ele era pastor evangélico, né, um cara assim de uma retórica impecável, né, extremamente de um alcance no seu discurso, na sua retórica, fenomenal, extraordinário. E nesse contexto aí, que ele também pregava a desobediência civil, né, várias histórias aí, você pode ver, os casos de Martin Luther King na internet são fantásticos. Ele diz, ó, você não precisa ver a escada inteira, tem que acelerar, né? A fé é a certeza que a gente tem no cumprimento de alguma coisa. Aquela vontade firme, aquela certeza, aquela convicção íntima de que é possível sim atingir um estágio maior, uma etapa melhor em tudo na nossa vida. Então é muito importante você se organizar e, claro, dê o primeiro passo e precisamos acreditar, né? Você no sentido da sua aprovação nas provas e nós aqui torcendo para isso. Caminhe, vamos lá, vá em frente, estude muito, você passa. Até a próxima.